O que é uma holding? Como de fato ela funciona? Meu nome é Gabriel Vieira, sou sócio aqui do escritório Vieira Advogados e quero te explicar hoje como funciona esse sistema que vem sido tão discutido aí na esfera empresarial, entre as famílias, quais são os benefícios que de fato ela pode lhe fornecer. Para que de fato você entenda isso, primeiro você tem que entender como funciona esse sistema, qual é a base desse sistema. Será que ele realmente funciona e entrega o que promete entregar? Para facilitar a compreensão do que seria esse sistema, a gente vai estar aqui descrevendo como funciona o procedimento de uma forma mais simples, tá? A estrutura base do que seria de fato uma holding. Holding nada mais é então do que uma ferramenta de planejamento. Quando falamos de ferramenta de planejamento, temos a visão de que a holding pretende entregar para cada caso específico um planejamento tributário, familiar, planejamento sucessório, empresarial, que vai trazer diversos benefícios atrelados ao caso concreto, perfeito? Ela segue uma estruturação empresarial, então ela tem uma estrutura empresarial de uma empresa, tá? Que segue como regra a empresa limitada do Código Civil. O que seria? Uma responsabilidade dos sócios perante a empresa. A holding ela não consiste em uma empresa propriamente dita, mas sim um sistema empresarial. O sistema de holding será basicamente uma, duas, três empresas que denominamos células dentro desse sistema, que serão responsáveis para conseguir aplicar a ferramenta de planejamento, seja ela sucessória, familiar, seja ela operacional, como uma imobiliária, perfeito, como um sistema de locação, seja até mesmo um sistema de proteção empresarial. Então a holding nada mais é do que uma ferramenta de planejamento feita com uma estruturação empresarial, podendo ser uma, duas, três empresas, três CNPJs diferentes, onde cada um operará uma responsabilidade, trará então um benefício específico para todo o montante, para todo o sistema. Quando falamos então em uma estruturação empresarial, uma empresa de responsabilidade limitada dos sócios, estamos falando ali do artigo 1053 e 1052, que estabelece a responsabilização limitada dos sócios perante a atividade empresarial. E a holding tem como base a atividade de participação societária. O que seria isso? O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.404 de 76, que seria a Lei da Sociedade Anônima, perfeito? Ela discrimina, então, esse artigo ele discrimina a possibilidade de uma empresa ter como objeto social, ter como atividade a participação societária. O que seria isso? Nada mais, nada menos do que uma empresa ter participação em outra empresa. Ou seja, elas estão vinculadas, é um sistema empresarial em que uma empresa está vinculada a outra. E assim, facilitando propriamente o sistema de holding, esse planejamento. E como isso vai se solidificar, como isso vai trazer resultados para casos distintos, que é aí que entra a nomenclatura holding empresarial, holding familiar, holding imobiliária, perfeito? Entre outras. Como isso funciona? A lei traz a permissibilidade no artigo 3º, inciso 8º da Lei da Liberdade Econômica, tá? Que é a Lei 13.874 de 2019, é uma lei recente. A lei estabelece nesse artigo que o pactuado entre duas partes, um contrato particular, ou seja, um sujeito, uma pessoa com outra pessoa, seja de livre estipulação, desde que não infrinja regras de ordenamento público. O que seriam regras de ordem pública? Regras do ordenamento público nada mais são do que regras básicas que vão trazer uma possibilidade da sociedade viver em harmonia, ou seja, liberdade, direito de expressão, perfeito? Então, desde que essa sociedade, esse contrato estabelecido entre duas partes não infrinjam regras de ordem pública, regras essenciais, perfeito, que gerem a sociedade, os contratos paritários eles têm como suas formas pactuadas o princípio de manter o direito do que foi acordado entre essas partes. E com isso nasce a possibilidade de eu adequar um sistema empresarial específico para cada caso, trazendo diversos benefícios tributários, proteção e ainda mais a economia patrimonial que vai ocorrer em diversos sistemas.
Possuindo eu um sistema empresarial com diversas empresas, tá? Se adequando ao meu caso, que me disponibilizarão uma praticidade de economia, perfeito? Uma praticidade de proteção e autonomia em decidir algumas certas coisas, desde que respeitado as regras essenciais, que são de ordem pública, eu consigo dirigir esse regime específico empresarial para uma oportunidade específica. Levemos em consideração, então, que eu possua uma estrutura familiar em que eu sei que eu possuo bens e, ao falecer, esses bens serão transmitidos aos meus filhos. Eu consigo, então, fazer uma forma de planejamento específico com esse sistema, em que uma dessas células, dessas empresas, serão possuidoras do meu patrimônio, outras partes dessa empresa, outra célula, será aquela célula responsável por transmitir. Ela transmitirá para os meus herdeiros. E assim eu consigo escapar do mecanismo padrão, perfeito? Qual é o mecanismo padrão? O próprio inventário. Assim eu constituo um planejamento familiar específico para uma família, em que o inventário não será mais a parte principal durante a transmissão, a ferramenta de transmissão dos patrimônios. Sabe-se que o inventário ele é instaurado por regra após 60 dias do falecimento dos patriarcas para transmitir os bens e as responsabilidades para os seus herdeiros. Porém, no inventário, ainda longa demora junto ao Poder Judiciário, até mesmo fazendo extrajudicialmente, como hoje é possível, existem diversos custos que muitas das vezes o patrimônio que o patriarca e a matriarca conquistou ao ser transmitido aos seus filhos, até 40% será perdido, com gastos como impostos, cartórios, certidões. E aqui, a holding funciona como uma ferramenta de oportunidade dos bens que os patriarcas adquiriram serem transmitidos aos seus filhos com um prazo muito menor. Você leva em inventário aí, muitas vezes até 8 anos, 12 anos para conclusão. Já numa holding em 3 meses, todo o sistema está feito e você conseguiu reduzir não só o tempo perdido, mas também os custos atrelados a essa transmissão. Então, a partir do momento que eu crio uma estrutura empresarial específica para uma família, para transmitir os bens dessa família de uma forma diferente do que o inventário, ou seja, com uma oportunidade muito mais vantajosa para essa família, eu criei uma holding familiar, uma estrutura empresarial específica para disponibilizar oportunidades tributárias, ou seja, uma redução da carga tributária e até mesmo uma proteção do patrimônio da família. O inventário, não só, ele funciona para transmitir a vontade que os patriarcas tinham, por meio, muitas das vezes, do testamento. O testamento serve para deixar os percentuais dirigidos à disponibilidade dos patriarcas, percentual, ou seja, que não corresponde especificamente aos herdeiros necessários, que são os filhos. Ele tem a livre espontaneidade de decidir o que vai fazer com esse bem, perfeito? Porém, nem sempre isso acontece. Atualmente, o Pelé deixou uma parte do seu patrimônio em testamento, descrevendo para quem ele queria transmitir aqueles bens. E não veio acontecer, as regras pactuadas no testamento não foram seguidas. Isso fez com que o Pelé veio a falecer e os seus bens não foram transmitidos de acordo com o que ele planejava. Isso é uma quebra de planejamento ainda em vida por ele. A holding, ela possibilita, então, que, de fato, eu consiga transmitir os bens, não só para os meus filhos, mas para as pessoas com quem eu quero transmitir, obedecendo, assim, a regra dos herdeiros necessários e os percentuais correspondentes a cada um, como em vida eu desejo. Deste modo, a holding funciona como uma família, uma holding familiar com uma estrutura empresarial de economia, proteção e autonomia dos meus bens. O que irei fazer com os meus bens? Ainda em vida, eu planejo todo esse sistema visando, então, uma transmissão e uma segurança do patrimônio conquistado ao longo do tempo. Já uma holding empresarial significa a mesma linha de raciocínio. Irei criar uma estrutura empresarial, a mesma estruturação, que será direcionada para um planejamento empresarial. Como ela funciona? Essa estrutura irá traçar uma operação específica para a oportunidade de redução da carga tributária, uma possibilidade de economia de recursos gastos, perfeito? Ou seja, a atividade empresarial ela demanda recursos para seus procedimentos, material, mão de obra.
para o exercício dessa atividade funcionar. A holding ela funciona como um mecanismo de operação da própria atividade exercida pela empresa. Fora isso, a sua principal função quando diz respeito à estruturação empresarial é a proteção dos sócios em específico. A atividade empresarial ela é regida dentro do ordenamento jurídico com direitos e responsabilidades. E a simples criação de uma empresa de responsabilidade limitada não tira totalmente o peso de que o capital específico dos sócios, ou seja, da pessoa em particular, não tenha que arcar com os custos de dívidas empresariais pelo exercício da atividade que ele exerce nessa empresa, perfeito? Por mais que sejam pessoas distintas, pessoa jurídica e pessoa física, há possibilidade de as dívidas contraídas dentro dessa pessoa jurídica serem quitadas com o patrimônio de cada sócio. É o que no direito se chama de desconsideração da personalidade jurídica. Então a holding ela possibilita uma diferenciação e uma desvinculação do patrimônio empresarial e a atividade empresarial exercida com o patrimônio de cada sócio específico. A holding, então, é um instrumento de planejamento sucessório, tributário e empresarial que traz possibilidades muito maiores do que os procedimentos comuns, do que tange a família, do que os procedimentos de segurança do que tange a uma empresa. Por fim, fica fácil de entender. Uma holding nada mais é do que uma estrutura empresarial que vai me trazer regras específicas de uma empresa que podem ser aplicadas por uma pessoa física em específico, o patrimônio de uma família, o patrimônio de uma sociedade empresarial, trazendo então economia tributária e proteção de todo o patrimônio adquirido. Fique de olho nas nossas redes sociais, no Instagram a gente posta aí temas específicos sobre isso, tá? Sobre a área da família, sobre a área empresarial, tributária, o que o sistema realmente fornece. E estaremos postando mais vídeos aqui no YouTube, trazendo de uma forma mais complexa como é o passo a passo dessa instrumentalização desse sistema e o que ele de fato entrega em cada área específica.